Ezequiel, profeta maior. Ezequiel 43:2. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Com certeza você já disse: eu preciso ouvir a voz de Deus. Com certeza alguém já lhe perguntou se você já ouviu a voz de Deus. E com certeza você já ouviu a voz de Deus. Mas eu quero nesta noite perguntar: qual voz você tem ouvido? Adão ouviu a voz de Deus lá no jardim do Éden. E Adão ouviu a voz de Deus antes do pecado e depois do pecado. Noé ouviu a voz de Deus quando recebeu a determinação para construir a arca, quando nem chuva havia sobre a terra. Abraão ouviu a voz de Deus quando Deus o chamou para deixar a sua terra e a sua parentela. Moisés ouviu a voz de Deus no meio de uma sarça ardente. Há 3 profetas na Bíblia que descrevem a voz de Deus de uma maneira específica. Esses exemplos que eu citei e outros que tem na Bíblia, que relatam terem ouvido a voz de Deus, não há uma especificação da voz de Deus. Mas esses 3 profetas que a gente vai ler agora, eles relatam, eles comparam a voz de Deus. Primeiro Ezequiel, eu vou reler, Ezequiel 43:2. Ezequiel 43:2. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas. Não sei se você agora no seu ouvido está imaginando aí a voz de muitas águas, a voz de uma cachoeira, o ruído de uma cachoeira, daquela água descendo. Ezequiel 1:24. Ezequiel 1:24. Ezequiel 1:24. E andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto como o estrépito de um exército. Parando, eles abaixavam as suas asas. Vamos ainda ver o profeta Jeremias, no capítulo 51 e o verso 16. Jeremias capítulo 51 e o verso 16. Fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e faz subir os vapores desde o fim da terra, faz os relâmpagos com a chuva, e tira o vento de seus tesouros, fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de água. Indo até o último livro da Bíblia, Apocalipse 1, João viu, Apocalipse 1, e versículo de número 15. Aos seus pés
semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. 3 profetas, porque João também é um profeta. João profetizou o Apocalipse, né? A revelação de Deus. Traze-nos, descreve-nos a voz de Deus como o som, como um ruído de muitas águas. Que significado tem isto? O que esses profetas querem nos dizer quando comparam a voz de Deus aos ruídos de muitas águas? Eu não conheço as maiores cachoeiras. A maior cachoeira do Brasil, eu acho que é as cataratas do Iguaçu, né? Eu nunca fui lá. Alguém já foi aqui? Lá, alguém já teve? Daniel já teve. Eu nunca fui, mas eu já tive em cachoeiras menores. Imagino a proporção, até porque a gente às vezes assiste alguns filmes que tem também o ruído das cachoeiras, que é as vozes de muitas águas. E o que acontece com essas vozes, com este ruído? Quanto mais você se aproxima do ruído da cachoeira, menos você escuta a sua voz. Quanto mais você se aproxima do ruído das águas que estão jorrando, se você estiver ao seu lado, com outra pessoa ao seu lado, você não vai ouvir a voz daquela pessoa, porque o ruído das águas ele vai ser muito maior, muito mais estridente do que a sua voz. E aqui nós já podemos, entendemos que o ruído de muitas águas é o ruído que encobre outros ruídos. Nós precisamos ouvir a voz de Deus com uma intensidade que não vamos escutar outras vozes. Entende agora porque eu perguntei qual voz você tem ouvido? Qual voz você tem ouvido? Atos 19 e 20. Atos 19 e 20 diz: assim a palavra crescia e prevalecia poderosamente. Que palavra? A palavra do Senhor. Através da palavra de Deus, nós ouvimos a voz de Deus. Não estou dizendo que a palavra de Deus é a única forma. Deus é poderoso, Deus pode todas as coisas. Mas a palavra é o meio mais usual de ouvirmos a voz de Deus. E o escritor de Atos dos Apóstolos, ele está relatando que a palavra crescia poderosamente. Ela apenas não crescia. O que é que acontecia com a palavra? Ela prevalecia, ou seja, a palavra ela era maior, ela se fazia ouvir com a maior intensidade por aquele povo. A palavra crescia e prevalecia. Meus queridos e amados, o que significa estar próximo às muitas águas? O quanto a palavra de Deus opera em sua vida. Há muitas pessoas que se preocupam em conhecer a Bíblia, em ter conhecimento da Escritura. Pastor, tem algo errado em conhecer a Bíblia? Não. Você pode ser um exímio conhecedor da Bíblia, mas isso não vai te garantir que você está ouvindo a voz de Deus. Alguém que tenha um mês de convertido, ele pode estar ouvindo
a voz de Deus de uma forma mais intensa do que quem já tem todo o conhecimento. Por quê? Porque não é o conhecimento que vai aproximar você de Deus, mas é o quanto a palavra dele interfere na tua vida. Não é o conhecimento que vai mostrar se você está ouvindo a voz de Deus, mas é o quanto a palavra de Deus impacta a tua vida. É que vai dizer o quanto você está ouvindo. Qual é a voz que você está ouvindo? Se você está ouvindo a voz de Deus vai impactar a tua vida. Se você está ouvindo a voz de Deus vai te fazer ter um caminhar diferente, um andar diferente, ser diferente. O que vai significar o quanto você está próximo a Deus é quanto a palavra de Deus impacta na tua vida. Não é o quanto você conhece, mas o quanto ela impacta você. Distanciar-se da Bíblia, distanciar-se da voz de Deus, não é deixar de conhecer a Bíblia. Há muitas pessoas que conhecem, que sabem o que a Bíblia diz, que creem que o que a Bíblia diz é verdade, mas não se deixam mais impactar pela palavra do Senhor. Quando o eco de Isaías 6 veio para mim, quando eu vi aquela frase, aquela pergunta, aquela voz de Deus para Isaías: a quem enviarei e quem há de ir por mim? Naquele momento eu não escutei nenhuma outra voz. Naquele momento ecoava aos meus ouvidos apenas a voz de Deus dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por mim? Por quê? Porque a palavra do Senhor estava impactando, e a resposta que Isaías deu, eu dei ao Senhor naquele dia: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Naquele momento que Deus chamou você para entregar a sua vida para Ele, com certeza a voz de Deus foi maior do que qualquer outra voz. Quando Deus te vocacionou, te chamou, te convidou para um ministério, seja de louvor, tocando, cantando, seja servir ao Senhor no som, seja servir ao Senhor no ministério de imagem, seja servir ao Senhor na zeladoria da sua casa, não importa onde, no ministério diaconal. Quando Deus falou, essa palavra impactou você. Então, meus queridos amados, estar próximo de Deus não é o quanto de conhecimento você tem. Não estou dizendo aqui que não seja importante conhecer, mas a Bíblia diz: conhecereis e prosseguireis em conhecer. Tem gente que conhece e para, diz: eu já sei, eu não preciso mais nada. Eu conheci um diácono, e depois de 30 anos de evangelho, ele disse: eu não preciso mais ir para a escola dominical. Não tem nada que vá ser ensinado lá que eu não saiba. Eu não preciso mais. Conhecereis e prosseguireis em conhecer. Nunca ninguém conhece o suficiente para deixar de buscar. Meus queridos amados, o que significa estar próximo às águas? É o quanto a palavra opera em sua vida. Distanciar-se é deixar que a palavra não impacte mais a sua vida. Com tristeza, nós vemos muitas pessoas que leem a Bíblia, mas a Bíblia já não impactam a sua vida. Você lê algo que a Bíblia diz que não é para você fazer e você continua fazendo. Na minha época se dizia, tinha um costume de chamar as crianças, a palavra seria mal ouvido, não é? Mas aqui no Nordeste seria mal ouvido, né? Mal ouvido, não é isso, Daniel? Então esse menino é muito mal ouvido, ou seja,
escutava, mas não dava atenção. Gente, o que tem de crente mal ouvido não é brincadeira. Pessoas que estão ouvindo a palavra, mas a palavra não impacta a sua vida. Precisamos ouvir novamente com intensidade a voz de Deus maior do que qualquer outra voz. 1 Coríntios 14, 10. O apóstolo Paulo, ele vai tratar de uma forma de Deus falar para a sua igreja. E ele diz: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles contudo, sem significação. Há tanta espécie de vozes no mundo. E eu acho que eu separei aqui 3 para a gente falar. Primeira voz que fala ao nosso ouvido é a voz da tentação. Adão, começa com A. Adão, lá no Éden, ele ouviu a voz da tentação. E ele permitiu que essa voz fosse maior do que a voz de Deus. Ele deu mais atenção à voz da tentação. Você conhece a história quando Deus coloca Adão no Éden e Deus fala com ele. Mas em Gênesis 3:8, coloca aqui para a gente, Nildo, Gênesis 3:8. Adão, Eva, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Porque eles haviam se escondido? Porque eles ouviram e cederam à voz da tentação. Meus queridos amados, a voz da tentação, ela vem através dos nossos desejos carnais. Tentação, desejo carnal. Você entende por que é importante crucificar a carne? Porque é através da carne que nós caímos em tentação. Porque é pela carne que nós temos os desejos da carne. Por isso precisamos ouvir com intensidade a voz de Deus. Gênesis 3, do 1 ao 5, Nildo. Vamos fazer essa leitura? Gênesis 3, do 1 ao 5. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Certamente não morrerás. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Verso 6. Viu a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto. A tentação vem através dos desejos. Desejos de quê? Desejos da carne. A mulher olhou a árvore, viu que era agradável aos olhos. Meus irmãos, o que o mundo oferece para derrubar o crente, para derrubar o filho, a filha de Deus, é agradável.
é desejável. Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7. Deus fala a Adão e mostra como Adão poderia ter vencido esta tentação. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste e por que se descaiu o teu semblante? Se bem fizestes, perdão, não a Adão, a Caim, se bem fizestes, não é certo que serás aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. 3 coisas nesse texto aí que a gente pode olhar. Primeiro, Deus está falando da obediência. Se fizeres bem, não é certo que serás aceito. Se obedeceres ao Senhor, não é certo que serás aceito. Ele fala que após a tentação vem a queda. Coloca o texto de novo, Deus, por favor. Após a tentação vem a queda. 6, 7. Se fizeres bem, não é certo que serás aceito. Obediência. Se não fizeres bem, desobediência. O pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Devemos dominar o pecado, devemos subjugar e não sermos subjugados por ele. Devemos vencer o desejo e não sermos vencidos pelo desejo. Daí a importância do jejum. Por que o jejum é tão importante? E tem muita gente que faz jejum: eu vou fazer jejum para comprar um carro. Eu não sei onde achar na Bíblia isso, porque não tem esse tipo de jejum na Bíblia. Eu vou fazer jejum para ter uma promoção no emprego. Eu não sei onde encontraram isso, irmão Fábio, mas eu não consigo encontrar isso na Bíblia. O povo jejuava para arrepender-se dos seus pecados, isso no Antigo Testamento. E pelo arrependimento do pecado, Deus lhe dá vitória. No Novo Testamento, o povo jejuava para ter poder espiritual. De que forma? Para que a carne não vença a tentação. Então o objetivo do jejum é fortalecer o espírito e enfraquecer a carne. Esse é o objetivo do jejum: fortalecer o espírito, enfraquecer a carne. Esse é o objetivo. Pastor, eu estou jejuando todo dia para o meu filho passar de ano. Eu espero que teu filho estude. Eu espero que teu filho estude, né? Então, é preciso ter um entendimento. Pastor, eu estou jejuando porque eu quero vencer um pecado que tem me vencido. Aleluia. Aí você está no caminho certo. Quando você jejua, você está dizendo: não é a comida que me domina, mas sou eu que domino a comida. Meus queridos amados, a segunda voz que a gente escuta é a voz da dúvida. Como Satanás fala através dessa voz? Hebreus 10 e 38 fala sobre a fé. E a fé é o contrário de dúvida, né? Ou dúvida é o contrário da fé. O justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. A voz da dúvida não é assim, não é essa voz que Satanás plantou no jardim do Éden. Ele levou a mulher a duvidar, ele levou Adão a duvidar, e duvidando cederam à tentação e ao pecado. E a terceira voz que eu quero usar para completar é a voz do comodismo. A voz do comodismo. Vamos lá para Ageu, usar um texto de Ageu para a gente embasar aí essa voz do comodismo. Ageu é um profeta menor,
né? Está lá, finalzinho. Ageu, Zacarias. É isso. Depois de Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Ageu, capítulo 1. E vamos ler os primeiros versículos, não é? Do versículo 2 ao 4. Ageu. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? O povo estava acomodado na sua casa, abastado, e não estava preocupado com a casa de Deus. E o Senhor traz uma repreensão àquele povo. O comodismo, ele nos limita em relação à obra de Deus. O comodismo, ele nos detém, nos impede de fazermos mais na obra do Senhor. A voz da tentação, a voz da dúvida, a voz do comodismo, mas tem uma voz que eu quero falar ainda antes de encerrar: a voz do medo. A voz do medo. Tem muitas pessoas que estão paralisadas porque estão ouvindo a voz do medo. E a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. E eu quero nesta noite desafiar você que tem ouvido a voz da tentação, a voz do comodismo, a voz da dúvida, a voz do medo. Eu quero desafiar você a ouvir a voz de Deus como o som de muitas águas. Pastor, como é essa voz de Deus como o som de muitas águas? É que você vai ouvir a voz de Deus e não vai ouvir mais voz nenhuma. Você vai ter a dúvida, você vai ter o medo, a tentação você vai vencer, porque a Bíblia diz que nenhum de vós é tentado além das suas forças, e você vai marchar com Deus, você vai se firmar no Senhor, você vai se alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, crente triste é crente fraco. Crente triste é crente fraco. Vê um crente que está triste, e você, sabe por quê? Porque o crente triste, a alegria, que é fruto do Espírito, a alegria é fruto do Espírito. A alegria do Senhor é a nossa força. Não estou dizendo aqui que você vai enfrentar dificuldade pulando, saltando corda e dando festa, não. Há um dia de choro, sim, mas o choro não significa fraqueza. Eu estou falando de fraqueza espiritual, estou falando de prostração, estou falando de pessoa que está sem ânimo de ler a palavra, sem ânimo de orar. Às vezes, irmãos, há pessoas que não professam a fé em Jesus, mas sabem o caminho direitinho. Eu li num texto de uma autoridade que caçou uma liminar para abrir a igreja, e esta autoridade dizia o seguinte: igreja não precisa estar aberta em tempo de pandemia. Quem quer buscar a Deus, busque da sua casa. Ora, a gente pode abrir esta frase e, em parte, alguém está dizendo para a gente algo que talvez a gente não esteja fazendo. Lógico, há necessidade da igreja aberta, sim, mas nós podemos também buscar a Deus da nossa casa, sim. Ouvirmos a voz de Deus como o som de muitas águas. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Qual a intensidade que esta palavra ela tem ocupado? Hoje tem pessoas que escutam
a voz de um pregador como mais autoridade do que a voz da Bíblia. Por mais bíblico que seja um pregador, a autoridade na vida do pregador é a palavra do Senhor. Ninguém pode estar acima desta palavra. Então a voz que nós devemos ouvir é a voz de Deus. Ela pode vir através de um pregador? Pode, se esse pregador estiver pregando a Bíblia. Agora, se ele não estiver pregando a Bíblia, cuidado. Cuidado, irmãos, porque tem gente que está trazendo terror. Eu já falei, acho que foi no culto passado, vou repetir aqui para concluir. Eu vi alguém na internet profetizando e dizendo o seguinte: Deus mandou, aspas, tá? Aspas, para alguém não pegar a fala pela metade, aspas, a fala da pessoa. Deus mandou a Covid para que o Brasil haja arrependimento. E se não houver arrependimento, Deus vai mandar uma outra pior. Gente, onde está isso aqui? Qual é o livro? Eu acho que nem nos apócrifos tem isso. Então, a Bíblia diz que no fim dos tempos sobrevirão tempos difíceis. A Bíblia não fala que no fim do tempo vai vir avivamento. Aonde tem isso que vai vir avivamento no final? Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus disse: porventura, quando eu voltar, encontrarei eu fé na terra? Aí eu digo, está perto de Jesus voltar. Sabe um dos sinais que vai caracterizar a volta de Jesus? É a incredulidade, é a falta de fé, é a falta de amor. Tudo isso é sinal da volta de Jesus. Então, é preciso a gente conhecer a palavra, ouvir a voz das muitas águas, ouvir a voz de Deus. Que voz você tem escutado? Cuidado. Não escute a voz do medo, não escute a voz da dúvida, não escute a voz da tentação, não escute a voz do comodismo, mas escute a voz de Deus, em nome de Jesus. Convido o Ministério de Louvor, a gente fazer um louvor de encerramento. Eu tenho um pedido de oração por Beatriz Gomes, né? Ela está grávida, está tendo um descolamento de placenta. Então, oremos pela Beatriz, em nome de Jesus, né?